Então, agora nós vamos para a nossa aula de ciências, não é mesmo? Como você sabe, a gente trocou os horários, certo? Trouxe ciências para a segunda e colocou matemática para a terça, certo? Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre misturas, certo? Que nós já começamos com misturas homogêneas e misturas heterogêneas, não é verdade? Agora, então, vamos dar continuidade. Ver o que mais nós temos para estudar com as misturas, certo? Então, para isso, você vai abrir o livro na página 444, certo? Abra o livro na página 444. Então, se você não conseguiu abrir o livro na página 444, você pausa o vídeo, certo? E abra o livro na página 444. Agora que você abriu o livro na página 444, nós vamos começar a partir de separação de misturas, porque nós já terminamos de estudar as matérias heterogêneas e as matérias homogêneas, certo? Então vamos para separação de misturas. Então vamos lá começar com a nossa leitura. Praticamente todas as substâncias que encontramos no ambiente estão na forma de misturas. Se quisermos utilizar alguma substância, precisamos separá-las das demais. Então, todas as substâncias que nós encontramos nos ambientes, certo? E que nós vamos usar, elas estão nas formas de mistura, certo? Então, se a gente quer utilizar essas substâncias, é necessário separá-las das demais que estão misturadas, certo? Então, depois nós vamos já ver como é esse processo de separação das misturas e também quais são essas misturas que estão juntos com os outros elementos, com os outros componentes e que nós precisamos separá-los para usar, ok? Também se a gente vê, por exemplo, antes da gente continuar, nós temos alguns tipos de separação de mistura, certo? No livro, que vai até as outras páginas. Então, nós não vamos estudá-las todo hoje, certo? Que é para não causar uma confusão na cabeça de vocês, para vocês ficarem cheios de conceitos na cabeça, cheios de significados e depois vão aprender pouco. Então, nós vamos devagar, certo? Para aprender cada vez mais. Vamos agora dar continuidade. As substâncias podem ser separadas por diversos métodos. O método utilizado depende do tipo de mistura e de seus componentes. Utilizamos alguns métodos de separação em nosso dia a dia. Outros são empregados em indústrias e laboratórios. Vamos conhecer os principais deles. Então, as substâncias, elas podem ser separadas pelos mais variados métodos de separação de mistura. Tem vários, certo? Não é só um ou dois, tem vários. Então, nós vamos estudar os principais deles, certo? Então, mas professor, por que existem vários tipos de separação de mistura? Porque vai depender dos componentes, certo? Que estão juntos na mistura. Vai depender de cada tipo de mistura, de cada tipo de componente. Aí sim, cada um deles vai necessitar de um tipo diferente de separação de mistura, certo? Então vamos lá começar. Então, evaporação. Vamos lá, leia junto comigo. O sal de cozinha é obtido pela evaporação da água do mar nas salinas. As salinas são formadas por conjunto de tanques rasos construídos no litoral, para os quais a água do mar é bombeada sobre a ação da energia do sol e do vento. A água evapora e o sal se deposita no fundo do tanque. Então, esse sal que é utilizado nas cozinhas das nossas casas, nos refeitórios, nas cantinas, restaurantes, certo? É o sal marítimo, a maioria se usa dele, certo? Então, ele é obtido através de uma separação de mistura, certo? E que separação é essa? É a evaporação. Professor, como acontece a evaporação? Então, nas salinas, certo? Que é o local onde eles fazem essa separação, as indústrias constroem tanques rasos, certo? Não pode ser fundos, então eles constroem tanques rasos nos litorais, ou seja, nas praias, certo? E a água do mar é jogada para dentro desses tanques rasos, certo? Através de energia, pode ser com uma bomba, ou através do vento, certo? A energia do sol, fazendo a maré e a evaporação, certo?
Então, quando a água está no tanque raso, ela fica lá parada, certo? Então, com a força, com a energia do sol, certo? Com a temperatura, a água começa a evaporar. Então, a partir da evaporação, apenas a água vai evaporando. E o sal que tem na água do mar vai ficando no tanque, certo? Então, esse é o processo de evaporação, certo? Porque ela acontece a partir da evaporação de um dos componentes da mistura, que no caso da água, certo? Que a mistura que a água do mar ela é salgada, ou seja, ela tem sódio, tem sal. Então, quando evapora apenas, a água fica em forma de gás e o sal, o sódio, fica em forma sólida, certo? Então, através da evaporação, nós obtemos o sal, certo? E aqui no nosso livro nós temos a foto, certo? Da salina. Como vocês podem ver, é um tanque raso, certo? E a água do mar vai ficando depositada nos tanques, certo? E quando vai secando, vai ficando só o sal. E aí, as pessoas que trabalham nas salinas vão retirando o sal dos tanques, certo? E depois mandando para as usinas, para os demais processos, ok? Agora nós vamos para a próximo processo de mistura, que nós temos destilação simples, ok? Ah, uma dica. Se você colocar no YouTube, certo? Separação das misturas por meio de evaporação, sal. Vai aparecer vários vídeos, certo? Mostrando como acontece essa separação através da evaporação nas usinas, certo? De sal. Usina não, nas salinas. E uma das salinas mais famosas que existem fica aqui no Nordeste, certo? No estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Mossoró, certo? Então, vamos continuar com a destilação simples. A destilação é um método de separação de misturas que usa um equipamento chamado destilador. Nele, a mistura a ser separada é colocada em um recipiente que será aquecido até um dos componentes entrar em ebulição. Então, a destilação, ela é um processo de separação de mistura que ela é feita em como é que eu posso dizer para vocês? Em um equipamento, certo? Como está no livro, um equipamento chamado destilador, umas ferramentas chamadas destiladores, certo? Então, e na destilação, ela é feita a partir da temperatura, certo? Mas só que dessa vez artificial, nas salinas, não através do sol. Então, na destilação, é aquecido com fogo, certo? Artificial, em laboratório, certo? Onde em um recipiente, a primeira parte, certo, da mistura, o primeiro componente, vai ser aquecido até entrar em ebulição, ou seja, em fervura, fazer aquela fumacinha, certo? O vapor que vai subindo, ok? Vamos continuar. O vapor produzido passará pelo condensador e lá entrará em contato com uma superfície de menor temperatura, geralmente água fria que circula constantemente nele, e este contato fará com que o vapor se condense e a substância volte ao estado líquido. Então, no recipiente do destilador, onde está o fogo fervendo o primeiro componente, aí vai subir o vapor, né? Não é verdade? Então ele vai entrar em outra parte do destilador que é mais frio do que o primeiro recipiente. E geralmente ele é mais frio porque tem água circulando ao redor dele, certo? Então, de vapor, quando esfria, certo? Vai voltar o quê? Voltar a ser líquido, certo? Vai voltar à forma líquida, ok? Então, primeiro evapora, depois passa por um caninho frio e volta à forma líquida, ok? Vamos dar continuidade que já vou mostrar o processo bem direitinho. O líquido separado, então, é recolhido no segundo recipiente. A substância que não entrou em ebulição permanece no recipiente inicial. Então, a substância que evaporou, certo? E depois entrou no recipiente frio e que voltou a ser líquido, ela é separada, certo? É recolhido no segundo recipiente, ok? E a parte que não evaporou fica no recipiente inicial. Vamos continuar. Esse método de separação de misturas é denominado destilação simples
e é comum em laboratórios para a obtenção da água destilada usado na fabricação de medicamentos, certo? Esse método, ele é denominado separação de mistura. Esse é um método de separação de mistura denominado destilação simples, certo? Porque ela é feita de uma maneira mais simples, ok? Precisa de um destilador mais simples, poucos aparelhos, pode ser mais rápido também, certo? E ele é mais usado em laboratórios, certo? Na fabricação de remédios para obtenção de água destilada, que é uma água pura, que não tem nada, certo? Nela não tem nenhuma impureza, certo? Então ela pode ser usada na fabricação de medicamentos, certo? Vamos dar continuidade na página 445. Em alguns locais nos quais existem pouca água doce, essa é uma forma de obtenção de água para o consumo dos moradores, utilizando a água do mar. Neste caso, o sal retirado da água por meio de um processo chamado dessalinização, certo? Então, em alguns locais, certo, minha criança, não existe muita água doce, ou seja, água própria para o consumo humano. Tem mais água salgada, por exemplo, como a água da praia, certo? Então, as pessoas fazem um processo de destilação simples para obtenção de água, ou seja, para conseguirem água que sejam próprias para o seu consumo, certo? Para o consumo dos moradores. Eles utilizam a água do mar, certo? Então, eles fazem um processo de destilação simples. Só que esse processo, ok, leva outro nome. É a dessalinização da água, certo? Onde é retirado toda a parte salgada da água, ficando apenas a água doce, certo? Agora vamos observar o esquema de destilação simples. Aqui nós temos o primeiro recipiente, certo? Aí nós temos o bico de Bunsen, certo? Que é um bicozinho que sai fogo, não é boca de fogão, certo? Que não é utilizado em fogão, é apenas um bico e esse bico é próprio para ser usados em laboratórios, ok? E através desse bico sai a quantidade de fogo necessária. Aí aqui nós temos o vapor da água, certo? E depois disso o vapor da água vai subindo e depois disso passa pelo balão de destilação e depois de passar pelo recipiente quente, ele vai passar por onde? Pelo condensador, que é a parte onde fica, certo? A parte fria do destilador, certo? O mecanismo frio. Perdão que eu travei um pouco, deu um branco. Mas aqui voltei. A parte do destilador que é fria, que vai fazer a água, certo? Que evaporou, voltar a ser líquida. E aqui por fora, provavelmente, passa a água, certo? Eles botam água mais fria, que é para ver o choque térmico, certo? Dentro desse tubinho. E a água, certo? Sair novamente na forma líquida, como você pode ver aqui, ó. A entrada de água através dessa mangueirinha. Então, aqui entra água fria, certo? E depois sai a água morna. Então, é sempre corrente, certo? Entre água fria e sai água morna. Porque para todo momento que a água passar a esfriar, depois cair como a água em forma líquida novamente, certo? E sendo água destilada, certo? Água pura, pronta para o consumo humano ou também ser usado no processo de fabricação de medicamentos, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre separação de misturas, certo? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês já sabem, né? Se ficou com dúvida, pode me perguntar, ok? E faça um exercício de português, de ciências não tem um exercício, certo? Faça um exercício de português e me mandem a foto. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E até amanhã com a nossa próxima aula. Tchau!